A censura imposta por Moraes pode afetar o resultado das eleições 2026 aqui no Brasil, mas calma, YouTube, quem está falando isso não sou eu. É um relatório vindo direto dos Estados Unidos, o relatório está na internet, a gente só vai comentar en passant para não termos problemas com os tentáculos do ovo que tudo vê. A coisa está tão gritante que a Globo fez uma matéria a respeito dos voos secretos do ministro ilustríssimo e tirou do ar, senhores. Tirou do ar. Se o excelentíssimo Ovo que tudo vê está conseguindo fazer isso com a Rede Globo, que é uma emissora ainda de TV aberta da monta que é, imagine o que faz com o nosso canalzinho aqui, mais ou menos. E, infelizmente, a gente tem que tratar de assuntos comezinhos, né? Tá um show de traíras, tudo caindo a máscara e eu tô torcendo pela treta. Para vocês terem uma ideia, nessa lista de traíras a gente tem Cristina Grêmio, a gente tem a Emília, lá de Santa Catarina, temos Valdemar da Costa Neto dando suas traulitadas em entrevista ao vivo, não sei por que deixam o Valdemar da Costa Neto falar, mas ele deu pistas importantes e eu quero comentar com vocês. E nós temos também uma treta de uma monta gigantesca. Parece que os indicados ao Senado por Bolsonaro não estão sendo respeitados, mas eu quero comentar isso com todas as reservas possíveis, porque de verdade, a gente não sabe o que está acontecendo. É hora de você deixar o seu like, se inscrever no canal, rever aí a sua inscrição, reveja seu sininho. E se você gosta do nosso trabalho, você pode compartilhar aí para todo mundo que você conhece. Bora para a pauta. O Eric Saltzer, meu querido amigo que foi mencionado outro dia pelo Alan dos Santos, ele fez um post logo de manhã dizendo o seguinte, ó, os voos do amigo de Vorcário, da Vivi, estão na Globo. São os tais de voos secretos, eu vou soltar um pedacinho da matéria para vocês já já. Diz o Eric que tá difícil bloquear as coisas nos dias de hoje, hein? Será que nesses voos tem ida para Trancoso, apartamento, mansão? Então a gente não sabe, né? E aí o Eric deixa o link da matéria da Globo. Só que quando, um pouco mais tarde, você clicava nesse mesmo link, acontecia isso aqui, ó. E essa página não existe, tente buscar outra coisa. Ou seja, a Globo retirou a matéria do ar, mas claro que o Eric recuperou o vídeo. E eu vou soltar um trecho para vocês entenderem o quão sério é o negócio. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a documentos que revelam que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barça de Moraes, voaram pelo menos 8 vezes em jatos executivos de empresas de Daniel Vorcaro ou ligadas a ele. Esses voos ocorreram entre maio e outubro do ano passado. O título da reportagem é Alexandre de Moraes voou em aviões de empresa de Vorcaro, indicam documentos. Os repórteres fizeram cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que contém os nomes de todas as pessoas que embarcaram no terminal executivo do aeroporto aqui de Brasília. O segundo é o registro de todos os voos que decolam do mesmo local e é compilado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro banco de dados foi o Registro Aeronáutico Brasileiro, que é mantido pela ANAC, onde foi possível constatar quem são os donos das aeronaves. Dos 8 voos, tem aí um trechinho da reportagem, dos 8 voos, indicam os cruzamentos, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio através do Fundo Patrimonial Blue. Os aviões da empresa têm autorização para realizar táxi aéreo. A casa, utilizada pelo banqueiro em Brasília, também pertence à Prime. A única exceção, aponta a reportagem, é um voo realizado pelo ministro e sua esposa, Viviane Barça de Moraes, em 7 de agosto de 2025. Já tá bom. Então vamos levar em consideração o seguinte, gente. Qualquer um pode locar um táxi aéreo, um aviãozinho, um jatinho, para ir de um ponto A a ponto B e não saber que o verdadeiro dono daquela aeronave é, por exemplo, um bandido. Isso todo mundo está sujeito a isso, afinal de contas, não é? Mas assim, ainda que seja uma contratação só do escritório da dona Vivi, o que o Alexandre de Moraes estava fazendo lá no voo? Ah, porque ele está voando porque ele é marido, mas o voo não era voo de trabalho, da coisa ali do escritório dela. Então está tudo muito mal contado e eu vou ficar com a declaração do ministro. O ministro falou que a ilação, mesmo com essa quantidade de dados, provas e cruzamentos que a Folha do seu Paulo fez, fazendo jornalismo, né, para a surpresa de todo mundo, fazendo o verdadeiro jornalismo, mas você tem que se perguntar, acho que a Globo tirou a matéria do ar. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, vocês perceberam que, de repente, arrefeceu muito as matérias a respeito de Daniel Vorcaro Moraes, Companhia Limitada? E aí, nessa semana, justamente na semana que deu aquela acalmadinha, Luiz Inácio vai lá e indica oficialmente o nome do Bessias, que a gente vai falar sobre isso também já já. Você não acha que pode ter havido alguma coisa não muito ortodoxa, não muito republicana nesse meio? Bom, eu não sei. Eu sei que parece que Alexandre de Moraes já está conseguindo bloquear, inclusive, a maior emissora de TV aberta do Brasil. É exatamente isso que está preocupando os Estados Unidos. Por quê? Porque, gente, quando você breca a comunicação, quando você impede alguém de falar, você não está impedindo só alguém de falar, você está impedindo alguém de ouvir. Isso, numa eleição, não é nada legítimo, certo? E aí veio o relatório dos Estados Unidos,
dizendo que censura de Moraes pode sim afetar as eleições de 2026. Diz que o relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos está acusando o excelentíssimo ministro Ovo que tudo vê de atacar o direito à liberdade de expressão no Brasil e mais. Decisões de Moraes promoveriam campanha de censura e lawfare e atinge o cerne da democracia brasileira, afetando, portanto, as eleições de 2026. Para o comitê, comandado atualmente pelo Partido Republicano, porque pelo Democrata não haveria de ser, abro aspas, a campanha de censura lawfare do ministro Moraes atinge o cerne da democracia brasileira e ameaça a liberdade de expressão também nos Estados Unidos, fecho aspas. O texto cita o ex-deputado, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, atualmente vivendo nos Estados Unidos, e um de seus irmãos, o senador Flávio Bolsonaro, atual pré-candidato do PL à presidência da República. Abro aspas de novo para o relatório. As ordens de censura e o lawfare conduzidos pelo ministro contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem sim prejudicar significativamente sua capacidade de se expressar online sobre temas de interesse público nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Por meio de intimações na Justiça dos Estados Unidos, o Comitê Judiciário obteve cópias de ordens de Alexandre de Moraes e de outros órgãos de justiça brasileira a empresas de redes sociais dos Estados Unidos, determinando remoção de postagem e suspensão de contas global. Inclusive, o Paulo Figueiredo disse ontem no programa dele, no Paulo Figueiredo Show, sugiro que vocês assistam, que realmente tem que ter uma supervisão, uma observação internacional com os Estados Unidos aqui. Vocês sabem muito bem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não acredito nesse negócio de supervisão, né? Que vai fazer o quê, o supervisor? Vai ficar em frente ao computador vendo o negócio acontecer? Agora sim, um supervisor, se vier um tempo antes, vai poder acompanhar todas as nossas denúncias de perfis derrubados, gente censurada, mentira sendo falada pela esquerda torta e a milhão com toda a liberdade do mundo, e a direita sendo censurada porque fala a verdade com provas, como é o caso, por exemplo, dessa matéria, que quem fez o levantamento foi a Folha do São Paulo, mas a Globo, quando foi replicar a matéria, de repente tirou a matéria do ar. Aí pode ser que a gente já esteja caminhando para um outro lugar que não é o lugar que nós ocupamos até então. Isso me deixa muito animada. E você? Deixa nos comentários para mim o que você acha. Porque além de muito animada com alguns rumos, eu também estou muito animada com as máscaras caindo. E a gente passa agora para o show de horrores e muito satisfatório que é os traíras da República. Vamos começar por ela, Cristina Grêmio, que fez um furdúncio, xingou todo mundo quando Jair Bolsonaro decidiu apoiar Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo, porque a coisa já estava ali feita, né? Bastava só que a gente apoiasse para também poder fazer parte do governo. Esses são acordos que existem, ninguém governa sozinho nesse país, meu Deus. Ela está toda orgulhosa fazendo parte da direita caçabista. Olha, com muita alegria estou recebendo aqui a Cristina Grêmio, um bate-papo. Já há alguns dias a gente tem conversado bastante sobre Paraná, sobre Brasil, sobre futuro. Mas a gente tem que ir construindo alianças. Já estivemos em lados opostos na eleição municipal e é muito importante que a gente, pensando num projeto maior, a gente consiga caminhar junto com um grupo. Então, te agradeço, governador, por me receber aqui. É uma honra também ser convidado para fazer parte de um time que já construiu um estado forte. A gente quer que o Paraná continue forte. Esse é o Paraná, unidos em paz. Obrigada. É claro que ele deixa um recadinho ali, unidos em paz, porque quem tira a paz de todo mundo são os bolsonaristas, né? Então, como a Cris agora pensa que não vai ter que tratar com bolsonaristas, então eles estão unidos em paz. Aí o povo não quer que a gente dê razão para o Kim Paim. O podridão está dentro do candidato, né? Não olha para o próprio partido, para a própria coligação. Vamos lembrar quem é o presidente do partido dele, Kassab. O Kassab é o presidente do PSD que o Brasil inteiro rejeita. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que coloca o Brasil no atual estado de ditadura da toga, é do partido dele. A Lisiane Gama, que pediu o indiciamento do nosso presidente Bolsonaro, jogando aquela narrativa de golpe e dizendo que ele era o mentor do golpe, é do PSD. Todos os senadores e deputados que participaram da CPMI do 8 de janeiro do PSD votaram pelo indiciamento de Bolsonaro como mentor do golpe. Ele passou o primeiro turno inteiro tentando o voto dos bolsonaristas e dizendo que ele era o legítimo representante do presidente Bolsonaro aqui em... Bem-vinda, Cris Grêmio, à direita caçabista. Gente, nada melhor do que o tempo nessa nossa profissão querida. Eu avisei sobre Joyce Hasselmann, eu avisei sobre Pablo Marçal, eu avisei sobre um monte de gente que depois o tempo provou que eu estava absolutamente certa. Mas, enfim, deixa estar, jacaré, que a lagoa há de secar. Como secou também para a dona Emília, que está lá fazendo vídeos de... Agora eu assumo que eu sou Nicolas Ferreira Futebol Clube. Sim, muito legal. O Nicolas está selecionando pessoas que ele considera de confiança e com habilidade para fazer um trabalho sério e a longo prazo, principalmente jovens. A iniciativa dele é maravilhosa. E não vou lançar os meus próprios candidatos, porque os meus candidatos serão os candidatos do Nicolas. Mas valha-me Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o que ela falou agora era tudo que eu queria ouvir que ela falasse a respeito de Bolsonaro.
Se ela tivesse dito isso desde o início, ela teria algum problema? Comigo não teria. Que ela dissesse, não, imagina, eu não vou lançar candidato nenhum, eu vou apoiar os candidatos indicados pelo Jair Bolsonaro. Ah, é nós que está dividindo a direita? É nós mesmo. Eu não pauto minha carreira e minha trajetória comentando tretas da internet, mas aqui a gente está falando de tretas políticas que podem significar o bom ou mau futuro do nosso país, certo? Então vamos falar do que está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul. O presidente Bolsonaro fez uma carta de próprio punho dizendo que o candidato dele no Mato Grosso do Sul é Marcos Polon. Parece que Rogério Marinho e Valdemar da Costa Neto não gostaram disso. Por quê? Porque nas pesquisas internas o Marcos Polon não pontua. Está com uma pontuação muito baixa. Mas, gente, se ele foi o deputado federal mais votado de Mato Grosso do Sul, com o apoio de Bolsonaro, por que isso não se repetiria ao Senado? Aí Flávia fechou questão com a Zambuja, que não é o indicado do presidente Jair Bolsonaro. Aí a Flávia Ferronato lembrou o que aconteceu com o nome de Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina, que queriam rifar o Carlos Bolsonaro e colocar outra pessoa e tal, colocar o Esperidião Amin, que deu aquela treta com a Emília, que agora ela está disposta a apoiar os candidatos do Nicolas. E a Flávia Ferronato pergunta, gente, o que mudou? Aí o Carlos respondeu a ela. Carlos disse, nada mudou, é apenas mais uma fake news. Aí a Anitta fala para ele, Carlos, com todo o respeito que eu tenho por você, se é fake news, que tal Flávio desmentir como fez daquela vez? Porque, afinal de contas, tem um vídeo declarando pré-candidatura e, se for possível, que possa nos esclarecer porque ele ainda não endossou a ordem de seu pai, a Anitta falou em caixa alta, escrita por carta 32 dias atrás. Meus amigos de Mato Grosso do Sul, estou aqui com o nosso presidente estadual do PL, nossa grande referência, nosso pré-candidato ao Senado. Então, assim, pessoal, com todas as reservas possíveis, porque, na verdade, a gente não sabe o que acontece debaixo, né, da coxia, lá atrás das cortinas, mas está rolando essa treta e, sinceramente, eu gosto bastante do Marcos Polon. Eu acho que ele fez um mandato maravilhoso, sensacional. Conheço, endosso, e eu acho que ele seria uma pessoa ímpar no Senado no momento em que a gente precisa realmente trocar todo o Senado. Né? E o Azambuja, esse cara é arco de política, entendeu? Tem ligações aí com tudo que não presta lá no Estado. Por que Flávia está querendo ele? Porque ele está pontuando nas pesquisas internas? E será que essas pesquisas internas, esses números também não estão viciados ou manipulados? Eu não sei. Se você conhece mais a respeito da treta, deixa aí nos comentários para mim, por favor. E já que é para falar de treta, o Valdemar da Costa Neto não podia ter arrumado uma treta mais séria, mais grave, como os bolsonaristas depois dessa fala numa entrevista ao Metrópolis. Ele assegurou que Jair Bolsonaro, de uma forma ou de outra, ajudou, fortaleceu Alexandre de Moraes. Chega lá e pede para o Bolsonaro a fita de uma reunião de ministros do Bolsonaro. O que é que o judiciário tem que ver com isso? O que eles têm que ver com isso? Isso aqui, a fita está aqui, mas eu não vou entregar, porque é uma reunião de ministro. Não tinha nada a ver com golpe, essas coisas. Era outra época. O Bolsonaro gritava, chiava tudo e entregava a fita. Aí vai nomear o Ramagem. Não, imagina o Alexandre lá, ministro Alexandre. Não pode nomear o Ramagem porque o Ramagem foi chefe da tua segurança. Onde está escrito isso? Nomeia o Ramagem. O Bolsonaro deu força para o Alexandre crescer. Para quem tem uma psicose persistente, tá? Pouco importa se você faz direito ou não. Se não tiver bom para ele, você que se vire com as consequências que ele vai imputar a você. E 2, Bolsonaro foi muito mal orientado por certos militares que estavam em seu entorno, principalmente o seu vice. Eu acho que faltou esses comentários a Valdemar da Costa Neto, mas alguém no PL deveria proibir Valdemar da Costa Neto em dar entrevista. Ele paga o pedágio para o STF, diz que está tudo bem, que lá tem gente boa, que tem excelentes ministros e blá, 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 blá. Para não ter problemas. Se você assistir toda essa parte do vídeo, está lá nas minhas redes sociais já, você entende que Valdemar não quer falar. Ele diz claramente, a gente evita de falar para não termos problemas na eleição. Eu acho que o relatório lá dos Estados Unidos falando que essa censura alexandrina pode causar problema no resultado das eleições, sim. Rodrigo, vocês têm acompanhado aqui no canal, lembrando a vocês que bisca que é o Ronaldo Caiado, que agora vem como candidato de uma terceira via, uma possibilidade, e o pessoal aí do Paraná está todo com Caiado e tudo, e eu tenho feito esse trabalho. E aí ontem, qual não foi a minha surpresa quando eu vi essa matéria do Instituto Chupa Lula? Eu conversei com algumas pessoas ligadas especialmente ao PSD aqui de São Paulo, que me disseram que o Ronaldo Caiado fez o seu preço para aceitar esse papel infame nessas eleições. É cuidar
de um possível Ministério da Segurança Pública no governo Flávio Bolsonaro, caso ele venha acontecer. Então, o candidato Ronaldo Caiado vira ministro da Segurança Pública do governo de Flávio Bolsonaro, se o Flávio for eleito presidente. É uma candidatura inventada, neste caso, para cumprir um papel de bobo da corte do Flávio Bolsonaro nos debates presidenciais desse ano, cumprindo o papel que foi o papel do Padre Kelmon nas eleições passadas. Digo a vocês que eu não acredito nem um milímetro nessa possibilidade. Para mim, tem sim acordo sendo costurado para tipo assim, olha, eu vou sair presidente, mas se eu não ganhar para apoiar você no segundo turno, eu quero o Ministério da Justiça. Zema também confirmou sua pré-candidatura ontem, então estamos assim. Daqui a pouco o voto da direita vai estar tão pulverizado, tão dividido, que Lula vai levar no primeiro turno. É matemática. E já caminhando para o final, eu tenho que falar de Luiz Inácio, que está colocando a economia a perigo total e completo. Eu acho que a nossa situação vai ficar muito mais complicada do que a gente possa imaginar, até que esse estafermo saia de onde saiu. Ele deu uma extensa entrevista ontem, falando a respeito da guerra do Oriente Médio, do Estreito de Hormuz, falta de diesel, xingou Donald Trump, chegou Benjamin Netanyahu, disse que essa guerra é dos dois, que o Brasil vai pagar um preço alto por causa de Donald Trump, por causa de Bibi. E aí a repórter pergunta para ele, mas o que o senhor está fazendo como Estado, com E maiúsculo, para salvar a vida, né, da economia brasileira? Olha só o que ele respondeu. Inventar PIS e COFINS, equivalente a 32 centavos no preço do óleo diesel, para a Petrobras não precisar aumentar. E fizemos uma invenção para os governadores, não precisa inventar, não precisa aumentar. Então, o que acontece? Acontece que, como você tem gente de mau caráter nesse país, tem gente que está mesmo recebendo para não aumentar, está aumentando. Então, nós estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia. Essa fiscalização está ativa. Está ativa. É, senhores, o empresário que comprou diesel mais caro já por causa da guerra e quer repassar esse reajuste na bomba, Luiz Inácio vai querer colocar na cadeia. Porque não é só eliminando impostos, os caras já compraram com reajuste, já compraram com aumento. Por isso que vai faltar, porque os postos vão fechar, os empresários vão se negar a vender por menos dinheiro que eles compraram, porque ninguém trabalha de graça. E o plano de Luiz Inácio é colocar todo mundo na cadeia. Tá ou não tá? Igualzinho à União Soviética, o plano quinquenal de Stalin. Cara, lidar com comunista não é fácil, não. Porque não existe nenhuma outra saída a não ser a derrocada total da classe média quando você lida com comunista. O plano deles é esse, colocar todo mundo na fila do Bolsa Família, sem conseguir produzir nada, sem conseguir ter seu próprio negócio e a inflação lá nos píncaros para o seu dinheiro perder o poder de compra. E você vai precisar de dinheiro extra, e a melhor forma de você conseguir dinheiro extra é trabalhando pela internet, a partir da sua casa, do seu notebook, do seu celular, do seu computador, com total liberdade. Basta que você tenha uma conexão com a internet. Os segmentos são vários que você pode aprender a dominar as ferramentas, se identificar e aí, quietinho na sua casa, ir aumentando a sua segurança financeira. Eu sou um exemplo vivo que ganhar dinheiro pela internet pode acontecer para qualquer pessoa, porque eu comecei com 46 anos. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. Você não precisa fazer um trabalho como eu faço. São vários trabalhos, várias formas de ganhar dinheiro e o método do Daniel Alvarenga vai, sim, levar você aonde você precisa. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Você vai ser direcionado para o WhatsApp do Daniel e lá a gente vai liberar 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que a gente está falando. Se fizer sentido para você, ótimo, eu vejo você do lado de lá. Se não, você continua aqui com a gente e eu te desejo muita sorte, que Deus te abençoe muito. Que nós vamos enfrentar dias tenebrosos economicamente falando. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem pixeduarpravaleria@gmail.com. Você pode apoiar o nosso trabalho com qualquer valor, mas o seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário são também muito importantes e a gente conta com isso. Tá bom? E aí? Qual o prognóstico? Você, que é tia do Zap, vó do Zap. Conta aí para mim nos comentários que hoje eu vou responder por vídeo. Beijo no coração